Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg Consultores. Hoje eu quero falar com você sobre a demissão. A demissão que muitas vezes gera aflição, angústia, decepção, tristeza, desânimo, entre inúmeros outros sentimentos negativos. Na última semana, eu fui procurado por um executivo que trabalhou durante 18 anos numa mesma organização multinacional. E por que ele me procurou? Porque eu havia conduzido com sucesso absoluto o processo de recolocação de sua esposa, tramando sucesso, como já disse. Ele agora, desempregado há vários meses, estava se sentindo desiludido, decepcionado e, sobretudo, muito preocupado com o seu futuro. Ele disse que pela manhã não tinha sequer a vontade de se levantar da cama para ligar o seu computador ou mesmo a televisão para acompanhar as notícias. Ele disse: Gutenberg, é uma sensação, um sentimento desesperador, muito triste, que estou vivendo atualmente. Eu preciso falar com você. Eu preciso de socorro. Eu imediatamente disse para ele, usando palavras de meus conhecimentos teológicos, palavras do próprio Cristo, quando disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, porque eu venci o mundo. E acrescentei: você não pode se desesperar, se desiludir com este processo seletivo praticado pelas organizações. Aí ele disse: Gutenberg, na última semana eu fui procurado por uma empresa. Fui atendido por uma jovem que me tratou bem logo na recepção e me conduziu para uma sala para a entrevista. Nos primeiros instantes, ela me perguntou qual era a minha idade. Quando eu disse para ela que tinha 52 anos de idade, eu percebi que seu rosto tinha perdido o brilho. E eu disse: essa entrevista não vai durar muito tempo. E diz ele que não demorou 5 minutos para que a entrevista terminasse. E ele, depois disso, nunca mais ouviu qualquer palavra da empresa ou da consultora. Nesse instante, eu disse para ele: quando você encontrar fulano, um consultor ou uma consultora, que a primeira pergunta que ele ou ela faz a um candidato é: qual o salário que você ganha? Qual é a sua idade? Você está diante de um entrevistador ou de uma entrevistadora medíocre. Ela não se preparou. Ela não tem a menor noção da condução de uma entrevista. Até porque, em países avançados, é proibido você perguntar a sua idade, o seu estado civil, a sua religião, sua crença filosófica, sua crença política, entre outras questões. Continuei a iluminá-lo de tal maneira a tirá-lo do deserto e colocá-lo no oásis. E disse para ele
Não desista. Não desista. Porque muitas vezes as pedras que você encontra do caminho são as pedras que você precisa para construir o edifício de sua carreira com sabedoria. E digo mais, quanto maiores forem as suas dificuldades, maiores serão as suas chances de se transformar num grande sábio. E aí, fui procurando, como já disse, tirá-lo do deserto. De que maneira, Gutenberg? Dizendo para ele que ele era o piloto, o motorista de sua própria vida e de sua carreira. Que ele não podia confiar a ninguém. 2, que ele tinha de perseverar, que ele tinha de ser longânimo, que ele tinha de ser paciente, que ele tinha de ser corajoso, que ele tinha de manter o seu carro sempre em velocidade, de tal maneira a não desanimar, porque é muito fácil nos dias atuais você desanimar. Eu sei, porque eu tenho também, eu sou humano, eu tenho meus momentos de tristeza, eu tenho os meus momentos de decepção, eu tenho meus momentos de desilusão, eu tenho os momentos que muitas vezes eu digo para o meu Deus: Senhor, por que estás me dando tamanha provação? Continuei a conversa com ele. E ao final, procurei dar para ele uma mensagem de consolação. Uma mensagem de consolação. Repeti para ele as palavras iniciais: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer, se você permanecer fiel aos seus valores, aos seus sonhos, aos seus objetivos, ao seu propósito de vida, à liderança de uma causa que você acredita. Portanto, você que me ouve, se você está passando por um momento deste, e é muito comum, eu sugiro para você, erga a sua cabeça, erga os seus ombros, caminhe com força, porque talvez exista uma porta logo ali à frente, esperando para você entrar. Eu me lembro que o ano passado eu vi uma história muito triste de um executivo oriundo da mesma empresa deste indivíduo. Ele foi demitido da empresa após 3 anos de trabalho. Ele era um super executivo. Ele tinha um conhecimento de seus negócios fabuloso. Ele era respeitado. Ele tinha mais de 35 mil seguidores. Só que, ao perder o emprego, ele entrou em depressão profunda. Ele se humilhou à própria empresa que o demitiu, pedindo para que ela o recebesse de volta, com um salário menor, com uma posição menor. E a empresa disse: não, não podemos fazer isso. Eu mesmo ouvi este executivo dizer para mim: Gutenberg, a vida não vale a pena. Semanas depois, ele tirou a própria vida. Você que me escuta, nunca confunda a sua vida com o seu emprego. A sua vida tem um valor inestimável. O emprego, você perde. Você pode conquistar outro. Você pode criar um plano B. Você pode criar um plano C. Você pode criar um plano D. Mas, por favor, nunca confunda a sua vida com o seu trabalho. Não há riqueza no mundo
que se compare à sua vida. Vou repetir, não há dinheiro, não há poder, não há nada deste mundo que se compare à sua vida. Portanto, valorize a sua vida, mantenha a sua cabeça erguida e olhe para o sol. Olhe para o sol, porque ele brilha para os bons e para os maus, para todos nós. E a vida é bela, porque ela não é linear. Ela tem as montanhas, tem os vales, tem as rochas, tem os pequenos pedregulhos, tem os rios, tem as lagoas, tem as grandes florestas, tem um pequeno jardim, tem os grandes animais, tem uma borboleta que sempre chega às flores de seu jardim. Abrace a vida com alegria. Saia do casulo e voe como uma borboleta. Eu gostaria muito que você visitasse o meu site, que você me acompanhasse nas redes sociais todos os dias com um novo artigo, com um novo post. Eu acredito que eu tenho um vasto conhecimento e posso lhe ajudar tremendamente ao longo de sua carreira. E se você preferir, me manda um e-mail, macedo@gutenberg.com.br, e eu estarei à sua disposição se você precisar de ajuda. Como eu sempre digo para os meus clientes, eu nasci para servir. Foi isso que eu aprendi no berço dos meus pais. Foi isso que eu aprendi na igreja da qual participei. Foi isso que aprendi no meu curso, no meu mestrado de teologia. E é o que eu pratico todos os dias da minha vida. Aquelas pessoas que me conhecem bem sabem muito disso. A minha existência, ela só tem valor se eu deixar um legado, se eu deixar algo de valor para todos aqueles que me ouvem e que me seguem. Muito obrigado a você e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!